havia preparado uma bênção especial para nossas vidas. Amém? E só isso já é um motivo especial para que o nosso coração se alegre e que Deus possa renovar as nossas forças. Por favor, abra a tua Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Glória a Deus. Nós vamos ler, neste capítulo, vamos ler a partir do versículo 1 ao 10. Segunda carta de Paulo ao Timóteo. Segundo Timóteo. Tem na sua Bíblia aí? Amém? Glória a Deus. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 10. Enquanto você procura, eu quero lembrar aos irmãos, que o pastor Marcos é um homem de Deus empenhado na obra. E ele precisa, conversei com ele hoje, por telefone, e ele precisa de um tempo para restaurar, a restauração do pé dele. E a gente precisa entender isso. A palavra de Deus diz que há um tempo para tudo, há tempo para plantar e tempo também para colher. E espero que a igreja entenda isso, honre o homem de Deus com o apoio de vocês, com a oração, e Deus está no controle. Amém? Amém. Muito bem, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Antes de se sentar, feche os olhos, nós vamos fazer mais uma breve oração e assim em seguida a gente entra na palavra. Senhor meu Deus, meu Pai, agradeço a Ti, ó Deus, por cada vida, cada pessoa que o Senhor separou, ó Deus, para estar aqui na Tua casa de oração. Agradeço a Ti, ó Deus, pela vida da pastora Jussiara, do pastor Marcos, ó Deus, que está lá no lar dele, mas o coração dele está na Tua obra. Meu Deus, nós precisamos do alimento espiritual e sabemos que nisto o Senhor é bondoso, misericordioso, e o Senhor atende para o desejo do nosso coração, para a necessidade da nossa alma. E todo aquele que aqui adentrou, eu profetizo, ó Deus, a Tua unção sobre essa vida, eu profetizo a Tua bênção sobre esta casa, e que o Senhor, ó Deus, faça transbordar a glória dos céus. Senhor, que o céu se entre em movimento agora, e em nome de Jesus, que cada vida aqui, Senhor, seja trabalhado pelo toque do Teu amor, pelo Teu entendimento, pela Tua consciência de sabedoria e de poder. E em nome de Jesus, toda enfermidade, todo laço, todo mal, que caia por terra, e que o Senhor fale conosco de uma maneira especial. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Pode se sentar, que Deus possa continuar te abençoando mais e mais e mais, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, nós temos um entendimento que a vida do homem
ela passa por várias fases. Tem a fase da infância, a fase da juventude, tem a fase adulta e tem também a fase da velhice. Agora eu pergunto para a igreja, dessas fases, qual é a melhor fase? É uma pergunta, pode responder aí. Adolescência. Tenho aqui um irmão que diz que é a adolescência. A infância. Alguém lá atrás já discordou, né? A infância. Mas alguém vai com ele? A infância ou a adolescência? Qual que é a melhor fase? Ou é velhice? A infância, né? Tá certo. Então a igreja aqui está unânime que é a infância. Por que é que a infância é a melhor fase da vida do homem? Por que, igreja? Porque a fase da infância é a fase da inocência. É a fase que mais se distancia a pessoa, o ser humano, da fase adulta. Daquela fase complicada, sabe a fase adulta que as pessoas muitas das vezes se deixam encher do orgulho, se deixam encher da ira, deixam-se ou se permitem ser levadas pela fúria, pela ira, pela inveja, pela contenda, pela disputa. E portanto a fase da infância ela está bem distante, é a fase da inocência. E eu me lembro quando na minha infância, que foi uma infância bem humilde, eu me lembro que nós íamos, alguns dos meus irmãos, alguns colegas, nós íamos, bom, naquele tempo ainda tinha, né? Tinha uns ribeirões assim de água clarinha, né? Represa de água bem clarinha, água limpa, e a represa não era tão grande. Digamos que fosse uma represa aí de 5 metros por 4. Mas quando eu chegava lá, com os olhos, com aquela ótica de infância, eu olhava naquela represa, e para mim aquilo era a coisa mais linda do mundo. Parece que eu estava de frente do mar do Caribe. É verdade, para mim era algo maravilhoso, aquela água cristalina, aquilo para mim era muito grandioso. E até mesmo quando, por ocasião, na casa de meus pais, da minha mãe, na minha infância, quando eu ia dormir, eu lembro disso, eu estou falando de algo real, eu não estou inventando aqui, eu jamais estaria no altar de Deus para inventar algo, para falar algo que não fosse uma realidade. Então, às vezes, quando eu ia dormir, eu ficava escutando as pessoas, as crianças estão lá para cima, os jovens talvez não entendem isso, mas as pessoas adultas e as pessoas mais maduras vão entender o que eu estou falando. Eu ouvia o barulho de insetos, por exemplo, grilo cantando, e aquilo para mim era, para mim era algo assim, fantástico. É isso, era algo fantástico. Só que a infância é um tempo. Diga assim, a infância é um tempo. A infância é um tempo. Que pena, né? Que seja assim. E portanto, agora que depois a gente passa pela juventude, chega na fase adulta, e na fase adulta, às vezes, nós nos tornamos pessoas assim tão exigentes, né? Tão críticos, que muitas das vezes nós chegamos de frente ao mar e a gente já não vê aquela beleza, né? A gente chega de frente do mar, às vezes estamos num lugar que talvez é um lugar onde a natureza apresente ali um esplendor de beleza, mas a nossa ótica de adulto, a nossa ótica de pessoas já maduras, crescidas, talvez envolvidas pelos problemas, dificuldades da vida, talvez sobrecarregados por desafios que a vida nos traz.
Então, às vezes, aquele lugar que deveria vislumbrar nossas vistas, torna-se um lugar ali, talvez, sem tanto sentido e sem tanta beleza como deveria ser. E portanto, a vida da igreja também, irmãos, ela tem passado por esta fase. Se nós voltarmos, se regredirmos, se nós voltarmos lá atrás, no início da igreja, quando a igreja se levanta após a morte de Jesus, que foi uma morte de Calvário, uma morte de sacrifício, de dor e de luta, se voltarmos lá atrás, e nós veremos que os primeiros seguidores, discípulos que estavam agregados a Cristo, eles ficam em Jerusalém para receberem o poder do alto, o poder do Espírito Santo, e era um tempo de perseguição, um tempo de luta. Foi o tempo mais difícil da igreja, o início da igreja, mas foi um tempo em que a igreja nunca foi tão forte como naquela época. A igreja nunca esteve tão perto dos céus como naquela época. Nunca houve cristãos mais fiéis e fervorosos do que no tempo da igreja primitiva. Por quê? Porque era o tempo da infância da igreja, era o tempo do nascimento da igreja, era o tempo em que a igreja se levantava na face da terra, com a sua missão de resgatar almas, resgatar vidas. E portanto, a igreja primitiva, ela nos traz ensinamentos fortes. A igreja primitiva, ela nos traz ensinamentos maravilhosos, e ela traz também para nós exemplos de fé, exemplos de fidelidade, exemplos de coragem, porque muitos dos nossos irmãos da igreja primitiva foram lançadas na cova dos leões, para que eles pudessem negar a Jesus, e porém eles possuíam, a fé que eles possuíam estava cravada dentro da alma. Não era aquela fé exterior, não era aquela fé exterior do lado de fora, mas era uma fé firmada em Cristo Jesus, firmada na graça de Deus, firmada no poder do Espírito Santo, que havia descido dos céus. Porque até então, irmãos, poucos eram os profetas na face da terra, mas havia uma promessa da palavra do Senhor, que nos últimos dias derramaria no seu Espírito sobre toda a carne, e os jovens profetizariam, os velhos teriam visões. E portanto acontecia ali no início da igreja o Espírito derramado, e as pessoas ali recebendo o Espírito do Senhor eram movidas por uma fé sobrenatural. Louvado seja Deus. Mas o tempo passa, irmãos, o tempo passa na história, o tempo passa para o homem, o tempo passa para uma comunidade, o tempo passa para uma família, o tempo ele não perdoa, o tempo ele não espera, e ele passa. E portanto a igreja do Senhor, ela avançou em várias etapas. Em várias etapas essa igreja avançou. E porém, nós lemos aqui o apóstolo Paulo falando a Timóteo. Ele escreve para Timóteo, mas afinal de contas, quem foi Timóteo? Eu estava pesquisando, estava lendo a respeito de Timóteo, e o meu coração se encheu de alegria. Sabe por quê, irmãos? Primeiro, porque Timóteo era jovem, e ele tinha uma entrega a Deus. Ele havia se entregado o coração dele a Deus de uma forma tão maravilhosa, que chegou a entusiasmar, pastor, até o apóstolo Paulo. Ele se sentiu entusiasmado com a fé, com a disposição de Tiago. Olha que interessante, irmãos.
Tanto é verdade que o apóstolo Paulo, em um determinado momento, ele separa, ele diz, Deus toca no coração dele, determina a ele que ele separe Timóteo para que com ele realize viagens missionárias. Interessante que se a gente vai estudar sobre Timóteo, ele era vergonhoso, ele tinha vergonha de falar. Mas para Deus, não importa se a pessoa fala bem, se é eloquente, se não é, se é vergonhoso, se não é. Deus está atento ao coração do homem, Deus está atento ao coração do homem. Deus olha para nós, Deus olha ao nosso interior, Deus sonda o mais íntimo do coração do ser humano. E nessa noite, quando o Breno, ele orava, ele dizia: Senhor, repreenda todo espírito de tristeza. E eu glorificava a Deus, porque Deus, Breno, Ele determina nessa noite na palavra a respeito disso. Sabe por quê, irmãos? Porque o apóstolo... Bom, vamos entender mais um pouquinho de Timóteo. Timóteo era jovem, ele tinha dificuldade para falar, era vergonhoso, mas era muito empenhado na obra de Deus. Ele aprendera desde criança com a sua mãe e com a sua avó a palavra de Deus desde pequeno. Ele se tornou pessoa amada do coração do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo sabia que a fé de Timóteo era uma fé verdadeira. Ele sabia do caráter de Timóteo. E interessante que lá no final da vida de Paulo, ele disse para Timóteo, para que Timóteo vá visitar ele, porque Paulo já está velho. E ele diz: eu quero que você venha antes do inverno. Ou seja, venha em tempo, venha antes de eu morrer, venha enquanto pode. Por quê? Porque ele amava aquele moço e sabia que ele era homem de Deus. E outra coisa, Timóteo era respeitado, sabe por quê? Porque ele dava prova da sua fé. Não havia, a palavra de Deus, ela relata, e a gente percebe que não havia confusão na vida de Timóteo. Timóteo não perseguia ninguém, ele abençoava as pessoas, ele testificava do poder de Deus. Aonde aquele moço chegava, e depois aquele homem chegava, as pessoas tinham prazer de achegar-se a ele, porque sabiam que ele tinha uma palavra profética de vitória, de bênção. E agora nós vamos entrar naquilo que Deus deseja abrir nossos olhos nessa noite. Como o apóstolo Paulo, ele escreve e diz que sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Os últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Tempos trabalhosos, irmãos. Ninguém vai entrar nos céus pela porta. Ninguém vai ser salvo sem um esforço qualquer. Amém, igreja? Amém. Ninguém vai entrar na Canaã de Deus sem um mínimo de esforço, sem a sua dedicação com Deus, seu caminhar com Deus, a sua disponibilidade para com Deus. E portanto, ele diz: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. São tantos adjetivos que nós não vamos nem ler todos. Mas nós vamos entender uma coisa, irmãos. Nós vamos entender uma coisa, que com o caminhar da igreja, com o passar do tempo da igreja, parte da igreja se desfigurou. Parte do corpo de Cristo desfigurou-se, tendo uma aparência de bem, mas porém se desviando da sã doutrina e se tornando pessoas orgulhosas, presunçosas, soberbos, cheios de si.
E é isso que esvazia o homem do Espírito Santo, porque ao contrário daquilo que Paulo está explicando, se queremos ser cheios do Espírito Santo, nós temos que nos esvaziarmos do orgulho, da soberba, da presunção, da malícia, da maldade. Nós temos que nos esvaziar para que a glória, a bênção, o poder de Deus enche o nosso ser. Interessante, irmãos, que aquele mesmo espírito de inocência que a criança tem, que faz com que ela seja tão feliz, esse mesmo espírito, essa mesma graça, ela cai sobre nós através do Espírito Santo, quando nós nos despojamos de todo esse mal e nos permitimos ser cheios do poder de Deus, da graça de Deus, e tomamos a vida de Tiago como exemplo e decidimos servir a Deus, caminhar com Cristo na fidelidade, no fervor, no amor. Quando decidimos assim, o nosso coração também se enche de alegria. Sabe aquele cristão, aquele crente que é alegre, que está com um pé no chão e outro pé nos céus? Sabe aquele cristão que anda com o corpo dele na terra, mas a mente dele está lá nos céus? O corpo dele está aqui, às vezes ele está na fase mais difícil, ele passou pela infância, pela juventude, agora está na velhice, e o corpo cansado, o corpo abatido, mas a mente e o coração está lá nos céus, renovado na unção de Deus, renovado na unção do Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E no versículo 8 ele diz: como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade. Janes e Jambres, esses dois foram discípulos de Faraó. Quando Moisés pegou aquela vara, lembra? Moisés pega a vara e toca no chão, e ela se transforma em serpente. Ali estavam Janes e Jambres, discípulos de Faraó, encantadores, ocultistas, e eles estavam ali para tentarem imitar o milagre, para tentar fazer com que o povo de Israel se desviasse da fé. E quem sabe até o profeta Moisés se desviasse da fé e desanimasse. Por quê? Porque o milagre que estava acontecendo ali era contraposto por aqueles discípulos de Faraó. Mas Moisés ficou firme ali. Levanta-se Janes e Jambres, discípulos de Faraó, homens voltados para o ocultismo, homens amigos dos reis, mas que estavam dispostos a desviar Israel da fé, estavam dispostos a abater o ânimo do profeta Moisés. Mas Moisés permaneceu firme ali. Depois foram 3 ações daqueles discípulos. Foi quando aquela vara se transforma em cobra, posteriormente transformando também água em sangue, e depois arranca. Mas porém, eles param por ali. Por quê? Porque Moisés persevera diante da presença de Deus, e ninguém tem poder entre os céus e a terra, maior poder do que o nosso Deus, o Deus que nós buscamos nessa noite, o Deus que nessa noite nós invocamos. Ele está aqui para fortalecer a tua vida, para abençoar a tua casa, abençoar de uma maneira especial. Os céus, eles se descem nessa noite de uma forma especial. Louvado seja Deus, glória a Deus. Interessante, irmãos, interessante que Moisés está ali para fortalecer Israel, que Timóteo também está ali ao lado de
de Paulo para fortalecer o povo daquela época, para que eles permaneçam firmes na graça e na palavra de Deus. E eles se levantavam, irmãos, eles se levantavam na ousadia, no espírito da alegria, e Deus confirmava uma bênção sobre eles. E portanto, é para isso que Deus te levantou. Deus te levantou, meu irmão, assim como o Breno disse, não é para ficar de cabeça abaixo, não é para manter uma aparência de tristeza, que essa aparência de tristeza vai te ligar a um sentimento de santidade. Não é nada disso. Pelo contrário, à medida que o Espírito de Deus descer sobre a tua vida, você vai ter mais motivo para sorrir. Você vai ter mais motivo para ter paz na tua vida. As pessoas vão olhar para você e vão sentir algo diferente. Sabe por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque lá fora o mundo está apavorado. Está apavorado com a proliferação das drogas, a proliferação da violência, as enfermidades, guerra, fome, tribulações. E muitas das vezes, quando a pessoa vem para o arraial dos santos, que é a igreja, o arraial de Deus, e quando ela chega, então ela chega na busca, ela chega na entrega. Por quê? Porque ela se lembra que lá fora o bicho está pegando. Mas na medida que ela amadurece, que ela vai caminhando no corpo de Cristo, ela começa a esquecer como lá fora impera toda essa maldade no interior do homem. A mentira, a ganância, a maldade. Está entendendo, igreja? Amém. Então há uma marca de vitória, de bênção sobre a tua vida. Deus marcou a tua vida com espírito e unção de alegria. Sabe por quê? Porque você pode deitar no teu travesseiro à noite e dormir o sono do justo, o sono do abençoado, o sono daquele que tem a certeza da salvação. Que se Deus te buscar naquela noite, você vai em paz. Não é como as pessoas lá fora que estão apavoradas, mas na verdade, irmãos, as pessoas que estão distantes não são nossos inimigos. Pelo contrário, fomos levantados como discípulos de Deus para que possamos arrebatar essas vidas para a presença do Pai. Louvado seja Deus. E portanto é a palavra de Deus nessa noite. Amém? Quando se lê esse versículo, dá a impressão que chicote vai comer, né? Mas não é isso, irmãos. Não é isso que Jesus fez quando aquela mulher adúltera foi colocada diante dele. Não foi assim, irmãos. Aquela mulher, ela voltou tão abençoada depois do primeiro encontro com Jesus, que ela se autodeterminou. Ela disse: a partir de hoje eu sigo esse mestre. Ela se tornou uma seguidora de Jesus, assídua, firme. Sabe por quê? Porque ela achou graça em Jesus. Porque a vida dela mudou. A vida dela de antes, a vida de pecado, ela entendeu que a vida de pecado, na verdade, era uma vida nojenta, uma vida sem graça, uma vida triste. E ela entendeu que a verdadeira graça, a verdadeira alegria, a verdadeira unção estava ali no agir do poder do céu sobre a vida de Jesus. Estava na palavra de Cristo, está na autoridade dele. E essa autoridade foi derramada sobre a tua vida. Aonde você colocar a planta dos teus pés, Deus é contigo. Amém? Deus é na tua casa nessa noite. Fique em pé, igreja. Eu quero orar por você. Quero orar pela tua vida. Louvado seja Deus. Amados, se nós tivéssemos a dimensão do trabalhar dos céus, se tivéssemos a dimensão, é por isso que somos vivificados através da fé, porque aquilo que nenhum olho viu e nenhum ouvido ouviu, e que portanto não subiu ao coração do homem, que Deus tem reservado para aqueles que amam de herdar a vida eterna, é para que ninguém entre nos céus pela ganância, para que ninguém entre nos céus porque já sabe a glória que tem. Então por isso que nós caminhamos pela fé. Nós não vemos, mas caminhamos pela fé, porque quando nós alcançarmos, nós vamos dizer: eu nem imaginava que fosse tudo isso.
E se isso não for motivo para alegrar o nosso coração, é porque nós precisamos buscar mais do poder do Espírito de Deus, nós precisamos buscar mais dos céus, precisamos ser renovados mais e mais e mais em nossa força. Louvado seja Deus. Eu quero convidar a igreja bem rápido aqui à frente. Vamos fazer um clamor diante de Deus. Nós vamos buscar, vamos fazer conforme Deus está tocando. Quando Deus me levou a esses versículos, eu falei: Senhor do céu, o que é que o Senhor tem aí? Mas é palavra de